Você já se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar? Como se estivesse no meio de uma batalha, mas sem forças para continuar lutando. Se essa é a sua realidade, eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos falar sobre algo poderoso, como Deus nos guia para vencer as batalhas da nossa vida. O que eu vou te contar agora pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento. Então, respire fundo e abra o seu coração, porque Deus tem algo para falar com você hoje. A vida é feita de desafios. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, enfrentamos batalhas que nem sempre os outros conseguem ver. Batalhas emocionais, espirituais, financeiras, de saúde, relacionamentos que se desgastam, sonhos se parecem distantes. Mas sabe de uma coisa? Nenhuma dessas lutas é maior do que o Deus que está ao nosso lado. A palavra de Deus nos garante em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo nos lembra de uma verdade poderosa. Não estamos sozinhos. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Mas como podemos sentir essa presença e direção divina? Como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo e que Deus realmente está nos guiando? Primeiro, precisamos aprender a confiar. A nossa fé não pode ser baseada apenas no que vemos, porque muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio. Talvez hoje você não veja a resposta que espera, mas isso não significa que Deus não está agindo. Ele trabalha nos bastidores, preparando algo que você nem imagina. Segundo, precisamos ouvir a voz de Deus. E como fazemos isso? Através da sua palavra, através da oração e através da paz que Ele coloca em nosso coração quando tomamos decisões alinhadas com sua vontade. Quando buscamos a Deus sinceramente, Ele nos responde, seja por meio das Escrituras, de uma palavra profética ou até mesmo de uma sensação de paz que ultrapassa todo o entendimento. E por fim, precisamos agir. Fé não é apenas acreditar, é também dar passos na direção certa. Quando Josué estava prestes a atravessar o rio Jordão, Deus ordenou que ele marchasse com o povo. As águas só se abriram depois que eles pisaram nelas. Isso nos ensina que Deus nos guia, mas precisamos caminhar. Precisamos dar o primeiro passo. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos que não entendemos. Pode ser que Ele feche uma porta que tanto desejávamos, mas isso não significa um fracasso. Muitas vezes, Ele fecha portas para nos proteger de algo que não vemos ou para nos direcionar para algo muito maior. O que hoje parece uma derrota pode ser apenas o começo de um grande testemunho. Quando confiamos na direção de Deus, aprendemos a descansar. O medo dá lugar à fé, a ansiedade dá lugar à paz. Porque sabemos que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle. E lembre-se, grandes batalhas são reservadas para aqueles que possuem grandes propósitos. Se você está enfrentando lutas, talvez seja porque Deus tem algo grandioso para realizar através de você. Não desista. A sua história ainda não terminou, e Deus está escrevendo cada capítulo com perfeição. A verdade é que muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. Há momentos em que Ele nos ensina a esperar, a amadurecer e a fortalecer nossa fé. Pense na história de José, vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, preso sem motivo. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava perdido, mas Deus estava escrevendo um plano perfeito. No momento certo, José foi exaltado e tornou-se governador do Egito. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria vivido a promessa que Deus havia preparado para ele. O mesmo acontece com você. A luta pode estar grande agora, mas Deus já tem um final vitorioso preparado. Não olhe apenas para a tempestade. Olhe para o Deus que acalma o mar. Quando Pedro andou sobre as águas, ele começou a afundar quando desviou seu olhar de Jesus e focou no vento. Isso nos ensina que, se olharmos apenas para as dificuldades, podemos perder a confiança. Mas se fixarmos nossos olhos em Cristo, nada poderá nos derrubar. Outra coisa importante, Deus sempre nos dá forças para enfrentar o dia de hoje. Às vezes, ficamos preocupados demais com o amanhã, mas Jesus nos ensinou em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso significa que Deus nos dá graça suficiente para hoje. Confie que,
Quando amanhã chegar, Ele continuará cuidando de você. Agora, quero que você pense em uma coisa. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas situações você achou que não teria saída? Mas, no final, tudo deu certo. Se Ele já te guardou tantas vezes, por que duvidar agora? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Então, continue firme, continue orando, continue buscando. A vitória pode não chegar do jeito que você imagina, mas ela virá no tempo e na maneira perfeitos de Deus. Ele já está agindo. Apenas confie e siga em frente. Quando você sente que não tem mais forças, lembre-se de que a sua batalha não é travada sozinho. O Senhor está contigo em cada passo, mesmo quando o caminho parece escuro. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos desafios para nos fortalecer. Assim como um diamante é lapidado pelo fogo, nossa fé cresce nos momentos difíceis. Acredite, sua história ainda não acabou e Deus tem um propósito maior do que você pode imaginar. Não deixe o medo paralisar seus sonhos. Deus não te criou para viver preso na dúvida ou na insegurança. Ele te chamou para ser forte e corajoso. Em Josué 1:9, o Senhor declara: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tome posse dessa promessa e siga em frente. Mesmo quando tudo parecer perdido, escolha confiar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor já preparou seu livramento, sua cura, sua resposta. Apenas continue caminhando. Lembre-se de que toda grande vitória vem depois de um grande desafio. Davi não se tornou rei antes de enfrentar gigantes. Moisés não libertou o povo antes de passar pelo deserto. Paulo não cumpriu seu chamado sem enfrentar perseguições. E você está no meio de uma batalha agora? Então se alegre, porque toda luta precede um testemunho poderoso. Deus não apenas te guia, mas também te capacita. Às vezes, achamos que não somos fortes o suficiente para continuar, mas é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em 2 Coríntios 12:9, ele nos lembra: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se hoje você se sente fraco, saiba que Deus está te sustentando. Ele está te levantando, moldando e preparando para algo maior. Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, um sinal de Deus. Mas e se eu te dissesse que Ele já está agindo? Pode ser que você ainda não veja, mas a sua bênção já está a caminho. Deus não se atrasa e não falha. Ele age no tempo perfeito. Então, não desista agora. A promessa ainda está de pé. Continue orando, confiando e caminhando pela fé, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que tudo parece estar contra nós. Oramos, buscamos a Deus, mas as portas continuam fechadas. O coração se aperta, a mente se enche de dúvidas e a sensação de estar perdido nos invade. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar: o silêncio de Deus nunca significa abandono. Lembre-se de que Jesus estava no barco com os discípulos quando veio a tempestade. O vento era forte, as águas se agitavam e o medo tomava conta. Mas Jesus estava ali, presente. E no momento certo, ele se levantou e acalmou a tempestade. Isso nos ensina que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua no controle. Talvez a sua tempestade ainda esteja rugindo. Talvez as ondas estejam batendo forte contra o seu barco. Mas Deus já decretou que essa tempestade tem um fim. Pode parecer que você está no meio de um deserto, mas até no deserto Deus faz brotar rios. Ele abre caminhos onde não existem portas. Ele levanta aqueles que caíram e fortalece aqueles que já não têm mais forças para continuar. A Bíblia nos ensina que Deus não permite lutas sem um propósito. Se Ele está permitindo que você passe por essa fase, é porque há algo maior sendo preparado para a sua vida. Você pode não entender agora, mas tudo isso faz parte do plano de Deus para te levar a um nível mais alto de fé, maturidade e crescimento espiritual. Sabe aquele sonho que parece que nunca vai se realizar? Aquela promessa que parece distante? Deus não se esqueceu. A espera não é um sinal de que Ele te abandonou, mas sim de que Ele está te preparando. José esperou anos até ver o cumprimento do sonho que Deus lhe deu. Davi foi ungido rei, mas precisou enfrentar anos de perseguição antes de ocupar o trono.
Abraão esperou décadas pelo filho da promessa. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas quando chega a hora dele, tudo acontece de uma maneira que supera qualquer expectativa. Não se desespere na espera. Use esse tempo para se fortalecer em Deus, para crescer espiritualmente e se preparar para o que Ele tem para você. Quantas vezes você já pensou em desistir? Em parar de orar porque parece que nada muda? Mas eu preciso te lembrar que toda oração tem resposta. Pode não ser no seu tempo, pode não ser da maneira que você espera, mas Deus nunca ignora um coração sincero. A Bíblia diz em Mateus 7,7: peçam, será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Deus quer que você continue pedindo, buscando, batendo, porque a perseverança na fé traz resultados. Lembra de Daniel? Ele orou por 21 dias antes de receber sua resposta. Mas desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido sua oração. O inimigo tentou impedir a bênção de chegar, mas Deus interveio e a resposta veio. A mesma coisa pode estar acontecendo com você. Talvez a sua oração já tenha sido ouvida e a sua resposta já esteja a caminho. Mas o inimigo está tentando atrasar, tentando te desanimar. Não caia nessa armadilha. Persevere. Continue crendo. Continue orando, porque a sua vitória já foi decretada no céu. Se hoje você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Você não é um erro, você não é um acaso. Deus tem um propósito para cada lágrima que você já derramou. Cada luta que você enfrentou faz parte da história que Ele está escrevendo para a sua vida. Talvez você já tenha pensado que não tem valor, que ninguém se importa, que não há um caminho para você. Mas eu quero te dizer hoje, o seu valor não está no que os outros dizem, mas no que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é escolhido, amado, filho precioso. Pare de olhar para a circunstância. Se comece a olhar para Deus. Porque quando você tira os olhos do problema e coloca os olhos em Jesus, a sua perspectiva muda. A tempestade pode continuar, mas dentro de você haverá paz. O problema pode ainda não ter sido resolvido, mas você saberá que Deus está cuidando de tudo. Chega de viver com medo, chega de carregar culpas do passado, chega de se sentir incapaz. Deus está te chamando para se levantar. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantos erros você já cometeu. O perdão de Deus está disponível para você. A força que você precisa para recomeçar está em Deus. Se até hoje você tem vivido preso em traumas, inseguranças e dúvidas, hoje é o dia de entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Deixar o passado para trás e seguir para o futuro que Deus tem para você. Porque quando Deus entra na sua vida, Ele transforma, renova, fortalece. Ele pega aquilo que estava quebrado e faz algo novo. Ele pega um coração ferido e traz cura. Ele pega uma história marcada pela dor e a transforma em testemunho de vitória. Com sua permissão, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Eu sei que as lutas são grandes, mas Tu és maior do que qualquer problema. Me fortalece, me guia, me dá sabedoria para tomar as decisões certas. Eu entrego a minha vida a Ti, confiando que Tu já estás trabalhando ao meu favor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que vão edificar a sua fé. E olha, tem um vídeo especial aparecendo na tela agora mesmo, que eu tenho certeza que vai te abençoar ainda mais. Clique e assista. Deus te abençoe e até a próxima.